eu posso sentir. Glória a Deus. Eu peço que você fique nesse mesmo espírito. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele, porque nós só estamos aqui por causa de um motivo. Nós só estamos aqui porque um dia Ele nos alcançou. Nós só estamos aqui porque um dia o amor de Deus alcançou os nossos corações. Glória a Deus, glória a Deus. Quero que você se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor comigo. Peço perdão por ter feito sentar, mas foi algo que o Senhor tinha comunicado ao meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu posso ler, meus irmãos? Amém, amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, vai dizer o seguinte: procure vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lembre-se de trazer Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Amém? Até aqui. Você pode fechar seus olhos comigo novamente e agradecer por essa palavra? Pai, obrigado pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz. A nossa oração é para que tu fale conosco e transmita ao nosso coração toda a sua mensagem. Os nossos olhos abertos para te conhecer, os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, e o nosso coração, Jesus, quebrantado, para que nós venhamos ser transformados. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês, essa segunda noite. Ontem já foi um tempo extraordinário. Eu creio que Deus falou aos nossos corações ontem, com a mensagem, e eu tenho certeza que o Senhor tem o mesmo desejo para hoje, e algo ainda maior. Ontem nós falamos sobre um personagem, muitas vezes não tão conhecido entre nós. Nós falamos sobre Mefibosete, sobre alguém que estava em um cenário árido, alguém que estava em um cenário difícil, mas pela graça do Senhor ele foi alcançado, foi arrancado daquele lugar. Ele teve o privilégio de poder assentar na mesa do rei. Alguém que não tomou escolhas, mas infelizmente foi parar em um lugar difícil, um lugar árido, mas por causa de algo que outra pessoa fez, por causa daquilo que Jonas tinha feito a Davi, ele foi alcançado pelo amor de Deus. E hoje eu quero falar sobre alguns personagens com vocês. Eu gosto muito de trabalhar personagens periféricos na Bíblia, porque nós falamos muito sobre alguns e são extraordinários, mas eu gosto muito de me atentar a alguns detalhezinhos do texto. Hoje nós vamos falar sobre Timóteo. Hoje nós vamos falar sobre João Marcos, ou somente Marcos, para alguns. E nós vamos falar também sobre Demas, que é um nome um tanto quanto desconhecido. Quantos aqui já ouviram falar sobre Demas? Poucos. Aos adolescentes que ainda não casaram, aí o nome de vocês colocar no seu filho, um nome bem comum, nome bem normal. Mefibosete também, difícil encontrar um. Mas nós vamos falar sobre esses personagens. Esses três personagens, eles tinham algo em comum, algo extraordinário. Ambos os três caminharam perto de Paulo. Paulo, em Atos capítulo 8, ele ainda continuava sendo um perseguidor da igreja. De repente, em Atos capítulo 9, ele é encontrado pelo Senhor Jesus. Ele é salvo pelo Senhor e ele começa uma jornada. Ele desaparece um pouco do texto bíblico em Atos capítulo 10, Atos capítulo 11, 12. Só que de repente, em Atos capítulo 13, Barnabé lembra de Paulo e vai buscá-lo na sua cidade, traz para Antioquia. Em Antioquia, o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo do ministério e eles são enviados para cumprir a vontade do Senhor, para pregar, para evangelizar. E esses dois caminham juntos, andam juntos, pregando o evangelho na primeira viagem de Paulo. Na segunda viagem, quando eles voltam da primeira viagem, eles dão um relatório para a igreja. Só que na segunda viagem, infelizmente, eles têm uma discussão, eles se separam por causa de um menino, por causa de um jovem chamado João Marcos, por causa de alguém que causou atrito entre Paulo e Barnabé, alguém que desistiu da obra do Senhor. Em Atos capítulo 15, eles se reúnem para o concílio para discutirem todas as questões teológicas daquele tempo, mas em Atos capítulo 16, Paulo encontra outro menino pela estrada. Em Listra e Derbe, quando ele passa, ele encontra um jovem chamado Timóteo. Nós vamos falar um pouco sobre esse jovem. Ele encontra João Marcos e o leva junto na obra missionária, assim como junto com Barnabé. Ele encontra um dia Timóteo, que está relatado em Atos capítulo 16.
mas nós temos um outro personagem que eu quero falar com vocês, que é Demas. E Demas, nós não temos o relato de quando Paulo encontrou, nós não temos o relato de momento que ele se inseriu na história, mas nós sabemos que ele esteve ao lado de Paulo. Demas aparece por 3 vezes na Escritura. Nós o encontramos em Filemão, nós o encontramos em Colossenses e em 2 Timóteo. Alguém que é um tanto quanto oculto na palavra. Mas é maravilhoso e extraordinário pensar que esses 3 caminharam ao lado de Paulo. Alguém que entendia uma visão de discipulado. Alguém que pegava pessoas mais jovens, pegava obreiros mais jovens e caminhava junto com eles. Levava junto, colocava para fazer a obra do Senhor. E é maravilhoso porque eu sei que no nosso tempo, eu sei que no nosso presente momento ainda existem grandes homens de Deus que decidem investir na vida de jovens. Ainda existem grandes homens de Deus que decidem pegar na mão dos mais novos e nos corrigir quando nós precisamos, e nos impulsionar e nos levar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Deus, Ele tem chamado, Deus, Ele tem vocação para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar para ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Esses 3 personagens, eles mostram 3 visões, 3 prismas de pessoas que viveram a sua vocação de maneira diferente. Nós encontramos um Timóteo, sendo encontrado como um obreiro que tem várias recomendações em 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas alguém que é chamado de filho da fé por Paulo. Nós temos um João Marcos que erra e para no meio do caminho, mas lá na frente ele continua sendo útil para o ministério. E nós temos um Demas que abandona o Evangelho e que se solta no meio do mundo, se larga amando o presente mundo. A verdade é que todos nós temos uma vocação. Mateus capítulo 28 vai nos deixar isso muito firme no nosso coração. Quando Jesus ele está com os seus discípulos, ele fala em Mateus capítulo 28, Jesus aproximando-se deles falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Ou seja, essa ordem que nós temos de pregar o Evangelho, a vocação que o próprio Senhor Jesus nos entregou, alcançou a mim e a você. Eu e você temos uma vocação. Adolescente, você tem uma vocação da parte de Deus. Existe uma ordem muito bem clara, dada pelo próprio Senhor Jesus. Nos Evangelhos, em Mateus capítulo 28, Marcos 16 e 15, ele vai falar: portanto vão, preguem o Evangelho. Esse é o nosso papel. O nosso papel como igreja é manifestar Cristo nessa sociedade. O nosso papel como igreja é usarmos tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, os nossos dons, os nossos talentos, para que Ele seja honrado e Ele seja glorificado. Mas a grande questão é: como é que nós estamos usando tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Nós temos uma vocação. Seja você a pessoa mais tímida que está nesse ambiente, a pessoa mais tímida da igreja, aquele que parece que você olha e pensa: mas o que esse homem vai fazer? Deus entregou um chamado na vida dele. Seja a pessoa mais alegre, a pessoa mais comunicativa, todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma comissão que foi dada pelo próprio Cristo. E é maravilhoso porque o próprio Senhor Jesus, quem nos chamou, Ele se encarrega de nos capacitar para cumprir a vocação que Ele nos deu. Eu gosto de olhar para Mateus capítulo 25, quando nós temos a parábola dos talentos. Você lembra da parábola dos talentos, adolescente, amém? Um senhor, ele vai viajar e ele deixa alguns talentos na mão de alguns dos seus servos. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a um outro ele dá 1 talento. Ou seja, Deus, Ele entrega coisas nas nossas mãos. Todos nós temos uma vocação. Você tem um chamado, você tem um propósito. Deus quer fazer algo através da sua vida. E Deus, Ele entregou algo na sua mão. Deus, Ele entregou um talento. Deus, Ele entregou uma vocação. Deus, Ele entregou um ministério na sua mão. Cabe a você saber como você vai administrar tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Eu não sei vocês, mas eu já tive muito essa crise. Agora eu falo mais para os adolescentes. Sabe aquela crise de você olhar para alguém e pensar: como é que pode esse cara ser tão talentoso? Meu Deus, Jesus usa tanto essa pessoa, o que ele vai querer comigo? Eu lembro que eu tenho um amigo meu, e ele é músico também. Nós tocávamos juntos, nós servíamos juntos, e ele tocava todos os instrumentos que pensasse. Eu sempre tive que me dedicar muito para poder tocar instrumentos, sempre tive que estudar muito para fazer as coisas. E me deixava enfurecido, porque eu gastava horas ensaiando, tentando, fazendo aquilo ali. A minha formação musical ela é de piano, então gastava muito tempo, lia a partitura, organizava, pensava, fazia tudo aquilo, estudava, treinava, chegava no dia para tocar tudo certinho.
Eu lembro que ele chegava do meu lado, ele me olhava tocando, ele sentava no teclado e ele fazia muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. E eu pensava, como é que pode? Deus parece que deu algo muito mais especial para esse cara do que para mim. E aí, um dia, depois de muito tempo, ele chegou para mim, a gente teve uma conversa, a gente era muito próximos, somos muito próximos, foi até meu padrinho de casamento. E ele chegou para mim e falou, Gabi, eu queria entender uma coisa. O que é, Matheus? Por que Deus fala tanto contigo, às vezes parece que ele não fala comigo? Aí eu falei, não, eu te pergunto, por que Deus te fez tão talentoso e parece que não deu tanto talento para mim? E a gente começou naquela, de repente a gente começou a perceber, Deus ele tinha entregado algo na mão de todos nós como corpo de Cristo temos algo para servir ao nome do Senhor. Você tem propósitos, você tem um chamado, você tem uma vocação, Deus quer te usar com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Deus ele distribui da sua maneira os talentos. A palavra vai falar que o próprio Senhor ele entregou nas mãos de um, de outro, segundo a sua capacidade. Deus ele te entregou dons, Deus ele te entregou talentos, Deus ele te entregou algo extraordinário para que você faça frutificar para a glória do nome dele. A grande questão é, nós olhamos para o que tinha 5 e ele multiplicou, nós olhamos para o que tinha um pouco mais e ele multiplicou, mas nós olhamos para o que tinha apenas um e o que ele fez? Escondeu. Aquilo que Deus deu nas suas mãos, por menor que você acha que seja, você pode investir no reino de Deus e Deus vai frutificar nas suas mãos. Mas não esconda aquilo que Deus deu nas tuas mãos. Não esconda aquilo que Deus colocou no seu coração. Jesus. Adolescente, não esconde as pregações que você escreve lá no seu quarto. Chega para o seu líder um dia e fala, eu quero pregar, eu quero fazer. Tenho certeza que de tanto que tu pedir para ele vai deixar. Você dá pelo menos uma palavrinha. A gente lidera adolescentes lá na nossa igreja. E nós temos um adolescente, o João. O João ele é aquele cara tipo, sabe? O cara que vai e faz e eu quero fazer e... Não, Gabriel, deixa eu pregar meia hora hoje. Se eu tiver 5 minutos aqui, você vai começar a chorar. Não, me dá. Eu quero fazer. Aí um dia eu e o nosso outro pastor, nós decidimos colocar ele para pregar, para fazer algo no nosso encontro. Ei, João, tá preparado? Ele abriu, puxou do bolso assim, ó, colocou 3 páginas de sermão pronto para pregar. Primeira vez que ele ia pregar, primeira vez que ele ia fazer aquilo. E aí ele colocou, o sermão começou a pregar, começou a falar. Nós tínhamos falado, cara, fala uns 20 minutos. E ele, não, tranquilo, até passo mais, tá tudo certo. Deu 7 minutos a pregação dele aquele dia. E aí ele entregou. No mesmo dia nós tínhamos escalado uma outra menina, a Gabi, para ela dar uma palavra no encontro. E aí ela assumiu depois, ela, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Não, você estudou? Sim, então vai lá e faz. Ela toda nervosa, com medo, ela falou uma meia hora. De repente nós olhávamos para as pessoas, elas estavam entendendo a palavra, começando a chorar, começando a se entregar. Entenda que Deus colocou algo precioso nas suas mãos. Você precisa simplesmente se gastar no reino de Deus e Ele vai fazer. Nós temos talentos, nós temos vocação, Deus colocou nas suas mãos algo extraordinário. Você, adolescente, é chamado por Deus. Você tem um propósito da parte de Deus. Mas você precisa se posicionar. Eu gosto muito de olhar para a vida de Paulo, porque Paulo era alguém que tinha todos os